Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, hoje sexta-feira, 10 horas e 52 minutos, dia 17 de 9 de 2021. Nós temos 19 graus, manhã nublada aqui em São Paulo. Depois eu vou falar da novidade aqui, inicio falando do mini índice, pessoal. Vamos colocá-lo aqui na tela, né? Nós temos alguns fatores fazendo o preço externo e internamente, vamos desenvolver aqui. E a gente percebe uma grande força vendedora aqui no book de ofertas. Vamos ver se isso muda, né? Está numa região de suporte aqui, mínima da semana passada, que também foi... Na verdade foi atingida na quinta, né? E a gente está nessa região aqui, vamos ver se o mercado reage, né? Infelizmente, para quem está comprado, a compra não tem dado certo. Né? Tá numa região que pode fazer um fundo duplo, mas tem que reagir. Né? A gente tem os problemas com a Evergrande aqui no Brasil, o governo aumentando IOF para cobrir Auxílio Brasil, pelo menos até dezembro, o mercado reage com quedas. Ok, essa mesma região fez fundo no mês de março, vamos ver como é que o mercado se comporta. Ok? Eu vou começar os estudos aqui pelos ativos fixos hoje, mudar um pouquinho a ordem. Depois eu vou lá para prestigiar a galera do YouTube. Pessoal, eu tô no momento, né? Eu tenho visto muita coisa na internet, vários profissionais. Primeiro, uma boa parte sumiu. Aí um fica atacando o outro, aparece para falar de alguma coisa, tal. Isso é ruim para o mercado, principalmente para as pessoas mais novas, né, na bolsa. Então querem aparecer aí na mídia os heróis da baixa, né, que nunca abriram uma boleta, né. Então, por exemplo, o meu pensamento no momento é que nesses níveis, por exemplo, um ativo como a Ambev tem um grande sinal, até tem. Ontem tinha um sinal, um spinning top, hoje está na mínima aqui. Então, independente de Ambev cair um pouco mais, para quem tem uma ideia, por exemplo, de esperar um momento descontado para ter um ativo de qualidade como Ambev, na minha visão, no meu entendimento, é mais fácil você ganhar dinheiro nesse momento comprando do que vendendo Ambev. Talvez nós estejamos diante aqui de uma cunha de maior proporção, atualizando. Mas, porra, de repente, se você acha que não é o momento, não compra. Se você acha que ela vai desabar, fechar esse gap, trabalha vendido. É assim que é o mercado. Né? Não existe uma regra absoluta, ou certo ou errado. Por exemplo, esse ano nós acertamos, no início do ano, 18 mil pontos de desafio. Tinha vezes que eu lançava um desafio num dia, batia no outro. 4, 3 mil pontos. A gente tinha uma leitura diferente do mercado naquela época e nós acertamos tudo. Como teve na semana desafio do Day Trade, acertou tudo no milho, no dólar, no mini índice. Então, não tem essa assim, o lado certo do mercado é esse. Não é, o mercado ele pode fazer o que ele quiser e, na verdade, muitos drivers que saem na mídia já estão no preço. Então, na minha visão, por exemplo, não era a compra a 18, 17, 16 reais na B3, SA3, mas me parece atraente comprar os 14. Mas é a minha visão. Por quê? Porque eu acho que muita coisa negativa já está no preço. Talvez a gente tenha um oco. Né? Aí tem, por exemplo, o aluno que acha que tem que ficar girando a carteira. Pô, parece que a pessoa fala para trazer mais problemas do que a gente já tem nesse momento, né? Temporariamente. Por quê? Ninguém vai ficar girando carteira, principalmente alavancada, e vai conseguir reduzir preço médio. Então, o momento, na minha opinião, foi o momento de montar os portfólios. A gente tem portfólio de desafio, tem da Emerson Pocket, tem os fechados do grupo e é manter. Né? Então, por exemplo, quem não tem B3SA3, eu acho que é uma oportunidade de compra, é a minha visão. Tem um ombro, cabeção, ombro invertido. Aí você tem, por exemplo, um ativo como o Banco do Brasil. Na minha visão, temos um canal de baixa, né?
Agora, pô, tem um profissional lá, um professor, ele acerta tudo, vai seguir a pessoa. Segue a pessoa, compra os treinamentos, fica na sala dessa pessoa. Então, cada um, pessoal, eu sigo também profissionais aqui no Brasil, sigo no exterior, assino relatórios. Só que eu tenho uma diferença, eu não culpo nem responsabilizo ninguém quando eu tenho ganhos e também eu não vou lá e dou parte do meu lucro para ele, né? Simples assim, né? É você que é o responsável. Ninguém acompanha um profissional só, isso é uma grande falácia, né? Então, geralmente o aluno acompanha dois. Eu já fiz esse tipo de pesquisa no YouTube, inclusive. Ele acompanha 2, 3 profissionais, 4 profissionais e ele tira as conclusões. Ó, aqui é 29,77, né? Então eu vejo sempre que o mercado entra no cenário de queda, inclusive boa parte das vezes nós estamos vendidos. Essa própria queda atual, nós surfamos uma boa parte da queda. As pessoas cometem os mesmos erros anteriores. Um profissional começa a atacar o outro, alguns somem. Aí para a bolsa ter algo sustentável ao longo do tempo fica um pouco mais difícil. Então, além de eu entender que nós temos um ombro, cabeça, ombro invertido aqui, se romper 29,77 pivô de alta, em BBS 3, aí tem Bradesco. O Bradesco tem um viés um pouco diferente, por exemplo, que o Banco do Brasil. Isso é bastante evidente aqui para mim. E a referência técnica seria 20,65. Né? Porque se começar a trabalhar acima de 20,65, deixa eu só ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Nós teremos um rompimento falso. Deixa eu colocar na internet do Wi-Fi aqui, para poder acompanhar aqui algumas cotações do meu celular. Então é um ponto interessante. Então, assim, eu entendo, né, que os bancos estão bem descontados e que são oportunidade. É o meu entendimento. Não tem lado certo ou errado. Quer dizer, quando eu acertei os desafios no começo do ano, quando a gente acertou tudo na semana do day trade, eu estava certo porque estava todo mundo falando o contrário e o mundo estava errado? Não sei. O certo ou errado é aquilo que traz lucro, né? Não tem um cenário certo para você operar, um cenário errado, né? Cada um tem uma interpretação, né, dos fatos. Então, por exemplo, na minha visão, assim, Itaúsa não é um ativo que me interessaria. Eu prefiro hoje, né, ela tem uma volatilidade, ela explode, fica muito tempo. Eu, por exemplo, preferiria comprar Banco do Brasil ou comprar Itube. Né? Lembrando que Itaúsa não é um banco, é uma hold, né? Por exemplo, Itube me atrai mais nesse momento. Eu acho que tem um spread maior, o gap para atrair preço. Santander eu vejo como muito atraente. Inclusive Santander, nós vamos ver uma região de suporte aqui, ó, 35,90. Então o ponto mais baixo é 35,90. Eu geralmente trabalho com o ponto mais baixo, né? Pegando as extremidades do movimento. Ó, essa região foi tocada ontem, só que não é 35,90 não. Não, a mínima é 35,77 na verdade. 35,76 por aqui. A região foi tocada. E nós temos um piercing line pattern. Então, na minha opinião, eu não acho que era compra em Santander a 46 ou a 43, mas a 36 eu acho que é. Porque tem um sinal, tá longe de média, é a minha opinião. Né? Aí nós teremos a seguir o IFNC, que é o índice do setor financeiro. Tem uma inclinação de baixa, né, no curtíssimo prazo. Está devolvendo o que tinha subido aqui, em especial no dia 13. Sei lá, se começar a reagir, pode fazer um pivô de alta, alguma coisa aqui, é uma ideia. É um setor importante. E aí nós temos o IMAT, né, o índice de materiais com minério a $100, ele sem dúvida, ele é afetado, mas ele já está numa região aqui, talvez de sobrevenda. Mas professor, tem um mega sinal, tal, alguma coisa assim? Putz, não tem. Né? Então se eu te falar, eu não vou falar aqui como alguns fazem,
de inventar, não, existe um sinal, existe um padrão, não, só que assim, é uma barra que mostra que nós temos aí um setor descontado, né? Talvez uma exaustão, alguma coisa assim, tem essa possibilidade, na minha visão, no índice de materiais. Hoje, pessoal, o Ibovespa é que ele reagiu e depois frustrou, mas ele abriu, né, até o fechamento de ontem, tinha queda de 0,43. Claro, agora está caindo quase 2%, né? Mas será que não recupera? Tem vencimento quádruplo nos Estados Unidos e tal. Agora está acumulando 1,86 de queda, né? Eu não acredito que feche com 1,86 de queda. Mas é a minha visão. Por quê? Porque nós temos uma relação preço-lucro interessante, porque nós temos estrangeiros comprando. São os meus parâmetros, né? Que não significam que eles são a verdade absoluta, porque é a minha opinião. Ó, tá 6,62 o PL da bolsa, muito baixo. Né? Então, a gente observa que, mas eu estou seguindo um profissional que ele fala que a bolsa vai cair mais, tal, então segue ele. Né? Ou de repente pega o raciocínio dele e forma a sua opinião. Eu quero o bem do aluno, independente do... Eu não tenho a vaidade de acertar, eu quero ganhar dinheiro e quero o bem do aluno. Ó, então, os estrangeiros ingressaram com 242.603 no dia 15 de setembro. Né? Eles tinham um saldo somado aqui, queridos, de... Eu não tenho a vaidade de acertar. Pô, se tem um profissional que está acertando bem, então, ó, tinha 19 milhões de saldo, já tem saldo positivo. Né? De 220 milhões aproximadamente. Né? Então eu quero sempre o bem do aluno, sem vaidades, tal. Inclusive, se tiver um profissional que está acertando bem, eu tenho a humildade de seguir o trabalho dele, de acompanhar e aprender. Eu não tenho esse tipo de vaidade, de preconceito. Eu sou trader, assim como vocês, né? O problema é quando o aluno acha que ele fazendo pressão ou algum tipo de cobrança vai ter algum resultado diferente, né? Conhecendo o meu caráter, a minha conduta e a forma que a gente trabalha. É por isso, pessoal, que eu rejeito essa história de guru, de gênio, de mestre. Quando as pessoas começam, quando a gente está acertando, tem esses títulos, né? Mestre, gênio, diferenciado, guru. Beleza, eu até aceito. De alguns que eu sei que é de coração, que é verdadeiro, mas a maioria não é. Porque você é mestre, gênio, guru num dia, quando as coisas mudam, a pessoa quer te submeter e quer te pressionar. Né? E aí... Por isso que eu comento que eu sou sempre muito sereno em todos os momentos, tanto nos momentos de grandes lucros e acerto, quanto nos momentos mais turbulentos, né? Sobre o índice do setor imobiliário aqui, eu acho que é possível até mesmo traçarmos um canal. Né? Não acredito que ele vá até a parte baixa, mas é a minha opinião, como eu estou comentando. Eu penso que é mais provável para um setor que já vem bem descontado que nós tenhamos um fundo. Um topo. E um fundo mais alto que o anterior, é a minha visão. Não. Aí temos aqui na tela a Small 11, que eu vejo essa... Ninguém está falando em comprar a Small 11. Poderia falar também, mas aqui tinha evidências de queda, mas ninguém está falando em comprar. Só esse padrão aqui. Mas, por exemplo, ó, se na época, quando o Small 11 estava nessa fase aqui, eu comecei a trabalhar com o meu grupo vendido no mini índice. E sabe o que as pessoas queriam na época? Sabia que eu era pressionado também nesse momento? Eu vou explicar para vocês por que eu era pressionado. Quando o Small 11 estava aqui, as pessoas queriam que eu montasse carteira nos grupos fechados. Sabia que me pressionavam? Pô, você precisa montar a carteira. Eu dizia, não, tem ativo aí que vai cair 30%, 40% ou até mais.
Então teve ativo que a gente comprou a partir desse topo com 30, 40, 50% de desconto. Alguns subiram bem e alguns caíram mais. Só que eu comprei com 30, 40, 50% de desconto. Eles caíram mais. Só que eu volto a dizer, eu comprei com 30, 40, 50% de desconto. Mas eu era pressionado para montar a carteira aqui em cima. Só que eu não montei. Porque eu sabia que poderia demorar, demorou um mês para começar a cair, ó. Ok? Demorou um mês para começar a cair. E caiu. E quando eu falava em vender mini índice por aqui, né, fazendo só uma referência ao small, o pessoal falava, você tá louco, a tendência é de alta, bolsa é 200 mil pontos. Aí desabou. Nós surfamos a queda. É que o mini índice é diferente, que é o gráfico perpétuo, mais de 120, 131 até os 124 mil pontos, e depois a gente começou com uma cabeça de compra. Mas eu acho que da mesma forma que nós conseguimos ter a leitura e demorou para cair o Small 11, pode demorar para subir, mas depois vai ser uma alta consistente. Então essa que é a minha leitura. Mas eu posso estar errado? Posso. Né? Eu posso, de repente, mudar a cabeça e começar a trabalhar vendido no índice e manter as carteiras? Posso. Né? Tem essa possibilidade também. Passa pela minha cabeça isso. Então a Petro, né, ela é o ativo termômetro aqui do Brasil, né? Tudo que passa por bandidos, que muitos alunos que estão perdendo dinheiro apoiam, inclusive, né? O aluno tá... Eu lembro de um episódio na greve dos caminhoneiros. Os caminhoneiros pararam o Brasil, tinha muita gente perdendo dinheiro e apoiando os caras, sendo que eu falava que era um movimento político. Depois foi provado que era um movimento capitaneado pelos próprios donos de transportadoras que manipularam os irmãos caminhoneiros, que são guerreiros aí do dia a dia, como os motoboys, os entregadores também. E tinha aluno que apoiava, perdendo grana. Eu não consigo entender. Então o cara perde grana com político bandido, safado, e ele apoia o político. Eu realmente tenho dificuldade para entender essas coisas. Então a Petrobras, pessoal, o problema da Petrobras, diferente da Vale, a gente pode entender que hoje de repente o petróleo está caindo, aqui pode ser uma variável negativa, mas não é o principal, porque o viés do petróleo, apesar dessa queda, está na média de 5, LTB, tanto em Nova York quanto em Londres, né? O problema da Petrobras são os drivers internos, né, em especial. Né? Tem um sinal de fundo aqui? Não tem, só que ela vem de um movimento de alta. Você pode trabalhar com FIBO aqui e entender que é uma região interessante. Não aqui em cima, que tinha... Aqui as pessoas estavam otimistas, aqui elas estão pessimistas? Não. Aqui elas têm que estar com uma cabeça de venda e aqui de compra, na minha visão. Né? Eu estou nesse negócio há muitos anos e quando você mantém o equilíbrio, a serenidade, espera o tempo fazer o seu papel, costuma dar certo. Então Vale, assim como minério, talvez caminhe para uma exaustão. Né? A gente sabe que a China está fazendo pressão e que eles vão puxar a commodity a qualquer momento fortemente. Né? Esse viés você não vê no petróleo e nem nos outros metais. A barra no semanal é de 20% de queda. Né? Se isso daqui começar a reagir, pode subir 30, 20, 25, 30% em uma semana. Aí imagina para onde vai Vale, Usiminas, Gerdau, CSN, só que tem que ter serenidade, tem que ter paciência. Como é que eu vou trabalhar vendido no mini índice, nesse momento, com minério a $100, ele veio de 220, sabendo que ele impacta Gerdau Metalúrgica, CSN, Usiminas, Vale, Bradespar. Como é que eu vou trabalhar vendido? Eu não vou trabalhar vendido nesse momento. Como é que eu vou trabalhar vendido com o negócio dos precatórios para estourar a qualquer momento? Né? Você acha que os mesmos que trabalharam na venda tocando terror no mercado, eles vão continuar vendidos para sempre com PL a 6,62? Mas é a minha visão. Se a sua é diferente, trabalha na venda. Aproveita e trabalha vendido alavancado se você está convicto. Né? Eu não trabalho, por exemplo... Quem trabalhou, por exemplo, na LOA, essa ação, por exemplo, ela estava sendo muitos gênios aí que a galera considera, estavam falando em vender esse ativo.
Por quê? Porque ela tinha pivô de baixa. Né? Eu acompanho muita gente aí no mercado, pessoal. Eu acompanho por dois motivos. Para aprender, eu tenho essa humildade. Né? E para muitas vezes saber como não fazer as coisas. Né? Também isso daí é importante. Porque da mesma forma que tem bandido na política que manipula preço, tem na bolsa. Os famosos influencers tal, que trabalham para as corretoras te quebrar na corretagem em mesa depois quando você alavanca. Então, o que se falava aí no mercado? A login é análise gráfica pura, né? Ela perdeu aqui o 1503. É pivô de baixo. Esse ativo vai lá para até acontecer alguma coisa. Né, eu detalhei no informe cenário ontem, só que ela deu um sinal, aqui tinha uma pinça, né, de fundo. Então, primeiramente, nós tínhamos uma pinça, e se você observar aqui, tinha um ombro, cabeça, ombro invertido. Então, só que às vezes o padrão demora para... Como demorou para o mercado cair quando eu comecei com uma cabeça de venda lá na máxima histórica. Sim, nós acertamos a máxima histórica na venda. Só que chegou no 124, a gente entrou com uma cabeça de compra. Por quê? Porque nós somos honestos e trabalhadores. É difícil trabalhar com bandido na política manipulando o preço. Mas uma hora a coisa, ela alinha. Lembra que eu falava da JBS, que estava a 6, 7 reais, que ela iria a 30, 40, quando a polícia se afastasse das empresas por causa dos irmãos Batista, que são dois bandidos? Ou não são? Eles são legais. Então, assim, log, qual que é a referência? O que eu já... Em carteiras da Top Traders, não foram uma, duas, três, nem quatro. Foram incontáveis vezes que a gente conseguiu pegar movimentos assim em papéis. Do papel arrebentar para cima e abrir em gap. Foram muitas vezes em carteiras. UIS, Souza Cruz, Hipermarcas e por aí vai. O que eu faria se eu tivesse comprado nessa ação? O que eu falei ontem no Telegram, teria vendido entre 60% e 70% ontem, 60%, venderia mais uns 20% hoje, colocaria o stop abaixo da mínima de hoje, 21,62, 21,61. Nesse tipo de caso, eu acho que o stop é inteligente. Ok? Então vale, né, da mesma forma que a gente tem o minério, né? O minério está 99,50. Eu acredito, senhora. Pô, professor, eu não acredito na recuperação do minério, eu não acredito na recuperação da Vale. Trabalha vendido, então. Porque alguém vai trazer, vai abrir o book aqui, ó. Tem comprador e vendedor. Na Vale, no mini índice, em todos os ativos. O vendedor acha que vai cair, o comprador acha que vai subir. Ou o vendedor já vendeu e está zerando, né? Ou alguém comprou lá embaixo, o que é difícil, né? Que está nas mínimas aqui, está zerando também. Então, né, o que a gente promete aqui, pessoal, é muito trabalho, dedicação, mas ninguém pode prometer acertar. Ai, meu Deus, a minha equipe quer falar. Deixa eu só responder aqui. Eles estão me fazendo uma pergunta, depois eu respondo aqui para produzir material lá para as redes. Assim que terminar, responderei. Mas é uma pergunta bem pertinente aqui, bem inteligente. Legal. Então, eu acho que quando você explica teu racional, cara, a pessoa, se ela não concordar, ela fala, não, eu vou pelo caminho contrário. É simples assim, né? Ninguém é prisioneiro de uma ideia ou de um racional, nem nada do gênero. Eu acho errado, apesar que não é fácil você enfrentar mercado, você lidar com aluno, você ter que coordenar a equipe, você ter que lidar com a corretora, com o teu assessor, com risco, com operações, né? Você acaba deixando algumas coisas de lado no momento turbulento da bolsa, inclusive família, a outra atividade profissional. Isso é com todos, né? E aí tem profissionais que não aguentam a pressão e eles se escondem. Eu acho errado. Só que também, às vezes, a gente entende a pressão que esse profissional passa. Eu nunca me escondi. Eu estou sempre aqui. Eu acho errado se esconder, mas às vezes a gente entende também a dificuldade que o outro passa. É uma questão de empatia, mas eu não concordo. Eu acho que o profissional ele tem que sempre expor as suas ideias, acertando ou errando.
A não ser que o profissional prometa acertar, ó, eu te garanto X% ao mês. Agora, se você tem uma meta, como a gente entrou agora nos 126 mil pontos, nós vamos estar juntos até bater. Se não bater, a gente vai continuar juntos. Sendo vendidos, sendo comprados, a gente vai trabalhar com essa meta. Mas podemos trabalhar na venda durante essa ideia, esse racional que nós lançamos. Ok, pessoal? China 11. Esse padrão é muito forte, é uma Morningstar. Eu acho que justifica uma entrada na ponta compradora. A gente tem Cury, né? A Cury desenvolveu um movimento de alta muito forte. A minha humilde interpretação é que nós estamos diante de um mastro bandeira para isso aqui explodir, né? Melk, que é a maior preocupação de todo mundo que segue a Top Traders, é manter em carteira no momento. Acho que não tem o que fazer. Né? Pode ser que a gente troque a Melk por alguma ação? Pode, eu estou vendo alguma coisa nesse sentido. Ok? Local web ativo de fluxo, da mesma forma que ela decolou no dia 14, ela devolve quando você tem um viés negativo. Né? É realmente um ativo de fluxo. Nós temos aqui, é possível traçarmos um triângulo. Né? Como existe uma compra, se fizer um pivô e romper a parte alta aqui, tem um grande potencial, assim esperamos. Aí temos Gerdau, né? Muito difícil o ativo segurar com minério no patamar que está. Mas Gerdau a 25,25, na minha visão, é um preço descontado. Caramba, eu não concordo. Então, trabalho é vendido. Aí você vai ver onde você vai buscar. Né? Então tá 25,56, 25,56. Então é aquela história. Você pode ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Comprar Gerdau a 25,56, na minha visão, é oportunidade. Tem gente que acha que é oportunidade de venda, por isso que tem negócio. Agora, por que eu acho? Porque Gerdau, se você olhar os fundamentos, relação preço-lucro, os resultados trimestrais, pô, Gerdau é uma empresa fantástica, né? Ela chegou a trabalhar a R$ 37,00 em maio, está 25, tem R$ 12,00 de desconto. Né? O minério está a $100, ele caiu 60% nos últimos meses. Tem o pacote de infraestrutura norte-americana, ela tem grande exposição aos Estados Unidos e Canadá. Por essas razões. Putz, eu não concordo, então vende, ou fica de fora. Né? Juros realmente eles estão embutindo risco, né? Não é um grande negócio no momento, isso daqui foi uma mistura de pinça com arame. E eu volto para fazer dólar, mini índice aqui, Bovespa. Primeiro eu vou olhar aqui o YouTube, senão eu me esqueço. E vamos ver se a gente vê alguma novidade ali no mini índice. Eu estou acompanhando no celular. Aí eu passo para vocês. Então, a partir de hoje, pessoal, na descrição do vídeo, eu vou colocar a chamada, o convite para os juntos até os 126 mil pontos, ok? E no vídeo que a gente está gravando hoje também, vai aparecer esse QR Code, onde você pode apontar a câmera do celular e se inscrever de forma automática, mais fácil ainda, ok? Tem um QR Code aqui, minha equipe está de parabéns, trouxe essa novidade. Ou você vem pelo próprio banner aqui do YouTube, que você clica aqui e consegue se inscrever também. Né? Então olha que bacana aqui, se atentar ao meu lado na mesa de operações, a oportunidade está disponível agora. Claro que isso é virtual, né? uma chamada aqui. E aí você vai seguir conosco com as portas abertas até os 126 mil pontos. Nós estamos, pessoal, fazendo tudo o que a gente pode fazer de melhor para tentar caminhar ao lado do investidor nesse momento de turbulência. Né? Então é uma característica, faz parte do nosso DNA. Apesar de alguns não valorizarem, tem cara que não valoriza nem a mãe, né? Vai valorizar um trabalho que a gente faz aqui, né? Suado no dia a dia. Tem cara que não valoriza nem a esposa, não valoriza os filhos, vai valorizar a mim, né? Que sou um pobre mortal aqui, que nem nos conhecemos, né? Mas 99, alguma coisa por cento valoriza, mas sempre tem alguém para atrapalhar. A Yara Marília está agradecendo as informações que eu passei ontem sobre
a leitura de fluxo, né? A Yara é maravilhosa, aí tá conosco há muito tempo. A Yara tá comigo há muitos anos. Eu falo do Leandro Zopa, falo do Renato Barreto, falo do Bruno, de uma galera que tá conosco há muito tempo, mas a Yara tá comigo há muitos anos, quase tantos anos quanto esses alunos que eu sempre cito. O Sandro Grigo, bom dia, professor. Ele pede Eternite Aeris, claro. Força, paz para nós, muita saúde. Então vamos dar uma olhada aqui em Eternite. Olha, a Eternite não é uma ação que faz parte da nossa carteira. A carteira secreta, mesmo com as portas abertas, ela será mantida, né? Mas Eternite não faz parte da carteira, mas hoje, se nós tivéssemos um colchão de liquidez, que de repente a gente pode até ter, né, se o índice começar a andar favoravelmente, explodir aí, Eternite é uma ação que faz parte dos planos. Ela tem um triângulo descendente, que se perder a base pode ter mais espaço para cair, pessoal, principalmente se perder aqui o 16,75, mas está numa região de suporte. Eu entendo essa região como interessante para uma compra. A R3, um ativo fantástico, né? Outro dia eu vi numa live, o aluno perguntou assim pro professor, não para mim, tá? Pô, a Aeres está subindo por causa da crise hídrica, tá? O professor de uma forma ríspida, você não entende nada. Eu falei, caramba, mas o aluno está fazendo uma pergunta inteligente, é por isso. O professor não sabe o que está falando, ainda é ríspido com o aluno. Ela fez um pivô de alta, no rompimento aqui de 8,55, né? E tem fundamentos que podem jogar esse papel para R$15. Fácil, assim sem entrar fluxo positivo no mercado. Né? Então, uma ótima empresa, está numa região de resistência, se romper, projeta 10,50. Excelente, excelente, excelente. Carlos Barros, bom dia, professor. Saúde e paz para todos. Para você também, um ótimo final de semana para você e para sua família. Obrigado pelo carinho, pela participação. Eidir Sarto, boa noite. Obrigado pelos vídeos, tento assistir todos os dias, obrigado. Na Melk no desafio, espera sair no 0 a 0. Eu espero sair com lucro. Nesse momento, qual você acha melhor? Eu lembro quando eu falei de JHSF, pessoal. Falei de JHSF, tava 1,70. Aí ela oscilou uns centavos para baixo, me detonaram. Ela foi a 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso. Né? O mercado, ele faz o que é mais provável, mas ao longo do tempo. Ah, mas eu não gosto da forma que você opera. Opera sozinho, segue outro profissional. Eu não nasci grudado com você. Agora, se você valoriza o meu trabalho, o meu esforço, acha que nós temos uma forma interessante de trabalhar, você é bem-vindo a ser tratado com amor, com carinho, com amizade. Então é isso, é a vida. Né? Qual a melhor ação do setor para comprar para uma eventual recuperação? Olha, eu particularmente acho que JHSF é uma boa no momento. Ok? Então, já que você comentou dos ativos, vamos estudá-los todos? Então, JHSF aqui na tela. Ela tem um perfil parecido com a Ezetec, né? Uma empresa voltada para imóveis de um padrão um pouco melhor. Cirela tem um gráfico um pouco mais amistoso para compra. Deixa eu limpar esse gráfico aqui. Por quê? Porque ela já tem um zigue-zague ascendente, há um rompimento falso. Olha, eu acho que Cirela, deixa eu ver o gráfico da Zetec, mas esse gráfico está bem interessante, viu? Rompimento falso com martelo, forma em dupla um arame, está parecendo um mastro bandeira, então eu diria que é Cirela. Vamos ver a Zetec, observando o gráfico de forma mais minuciosa, eu diria que é Cirela. Apesar do gráfico da Zetec ser parecido. Ok?
Cris, grande Wagner, o índice ficou devendo o teste no 102,815. Se você trabalha uma forte retomada, o índice te ouviu. Voltou para testar. Na verdade, perdeu o 114, né? Depois a gente vai olhar o índice aqui de forma mais detalhada. César Paulo, olá Wagner, poderia analisar pra gente Ultrapar e Home? Claro que sim. Um grande abraço a você, a toda a sua família. Olha, a Ultrapar também não faz parte da nossa carteira, mas é uma ação que também, se eu tivesse um excedente, me interessaria muito. Não é um ativo fácil de operar. A gente já teve em carteira, deu trabalho, uma vez a gente suou muito para sair com lucro e na outra nós trocamos por uma outra ação que foi bem. Tá numa região descontada, não tem exatamente um sinal, né? A não ser você entender que tem potencial para formar um fundo duplo aqui ou por assimetria, né? Tem um gap, chance de ganhar mais do que perder de forma proporcional. E Home, né, é uma joia, né, um ativo com menos liquidez, que depende de fluxo. Nós tivemos entre os dias 8 e 9 um engolfo e, na minha opinião, é uma correção que gera oportunidade, uma vez que nós temos um sinal. Isso que eu fico impressionado. Os entendidos falam o seguinte, você tem que esperar um sinal para comprar o ativo. Porra, Home não tem esse sinal? Não é um engolfo? Aí ela começa a cair, não, a tendência é de baixa. Pô, fala as coisas de forma coerente, né? Ela teve o sinal, rompimento falso e tal. E o que eu aprendi é o seguinte, teve o sinal, a ação corrige após um sinal forte, a oportunidade. É dessa forma que eu vejo. Ok? Sérgio Rodrigues, boa tarde, Wagner Caetano. Com essa pancada no minério, CSN e Vale estão fora das bandas de bônus. Isso pode ocasionar pelo menos um repique, é o que eu acredito. Né? É nesse cenário que eu acredito, né? Então, mas é no cenário que eu acredito, né? Eu não sou Deus, né? Eu não acerto sempre, né? Então, a gente costuma, né, ter bons resultados e tudo, porque a gente tem a paciência também, né? Então, por exemplo, ativo fora de banda, assim, tá muito perto de uma reversão. Ainda mais quando elas estão atreladas a uma commodity que está sendo manipulada pelo governo chinês. Ou não está? Então eu acho sim que Gerdau, que CSN, que os Minas, o Cartesiano travou aqui, legal. Então vamos lá, CSN A3. Né? Olha como está depreciada longe de média, olha os Minas, né? É o meu entendimento, algumas pessoas acham que vai cair mais, mas quem acha que vai cair mais tem que trabalhar vendido, não comprado. Ó, fora da banda, CSN, os Minas, ó. Então, por exemplo, quem acha que vai cair tem que trabalhar vendido, é a sua conta, você tem poder de ir lá colocar uma ordem de compra ou de venda, alugar o ativo, tá, ó. Então sim, eu acho que elas oferecem oportunidade. Rogério Camargo, grande Wagner Caetano, numa live comentei que você é uma pessoa minuciosa, hoje considero até mais resiliente, claro, ótimo trader e professor. Acompanho desde que realizei a imersão 4 e aproveito para relatar que no dia da imersão 4 foi no dia onde obteve minha maior boleta no day trade, já que não sabia realizar swing trade no índice que era o objetivo da operação, e até deixei de ter ganhos maiores ainda, pois devido a não ter margem necessária e até então nunca ter realizado esse tipo de operação, fiquei de fora. Nesse período continuei realizando mais algumas imersões, sempre voltado para mais ações, mais para ações, né? E sei o quanto é vencedor na sua estratégia, já que obtive ótimos ganhos e sei que sempre está correndo o risco conosco, assim como agora, sempre alertando sobre os riscos da renda variável. Acredito que as pessoas deveriam parar de chorar e acertar que as escolhas são sempre delas, de entrar ou não na operação. Obrigado por todo o conteúdo que nos oferece. Aproveito para citar a análise de Semin. Obrigado pelas suas palavras, um depoimento espontâneo, maravilhoso. E é isso, né? A gente está aí na luta, pessoal, tentando e mostrando. Eu falo o meu racional, a mesma coisa que eu falo no Instagram, eu falo no YouTube, eu falo no Telegram e eu falo no e-mail. Eu não me escondo e eu não apago aquilo que eu posto, mesmo que eu tenha errado. Então acho que isso é uma questão de caráter. Quem gosta, as portas estão aí abertas, né? Então, inclusive, é muito importante, eu não apago aquilo que eu posto, né, pessoal?
os gurus aí que são adorados pela galera, né? Eu não apago aquilo que eu posto, quando eu erro eu deixo. É importante isso também, né? Mas a galera gosta de... Às vezes apaga por engano, né? Quando erra, né? Eu não apago. Mas isso não me faz melhor que ninguém também, mas é uma característica minha. Eu não apago, mesmo quando eu erro. Como é que eu interpreto Semin? Uma queda de 10% na semana seria praticamente uma exposição ao minério. Eu acho que é uma mega oportunidade, aqui em torno de R$6, minha visão. Professor, o Igor aí conosco também há muito tempo. Professor, se a gente esquece o PL por alguns segundos, será que ainda estaríamos comprados? Só que nós estamos, né, Igor? Então sair agora, né? Vamos olhar só para o gráfico, Ibov pesado demais. Então, só que nós estamos comprados, né? Só um milagre, então vende, Igor, né? Sem falar numa possível correção dos Estados Unidos que seria pá de cal pra gente. Trabalha vendido nesse caso, né? De repente determina um stop e trabalha na venda, né? É o que eu tenho falado para os outros alunos com toda a minha sinceridade. Se você está tão convicto, tem que trabalhar vendido. É isso que eu tenho para dizer. Ok? Ricardo Monteiro, bom dia, professor. Estamos juntos desde a imersão 9. Poderia comentar os riscos de giro da carteira? Onde vendemos um preço comprando? Isso não existe, cara. Eu desafio 1000 traders a ficar fazendo isso em carteira em momento de queda, né? Eu até expliquei no Telegram quando você colocou e dá certo. Você está no momento onde as coisas estão adversas, tá? O mercado muito volátil. Ninguém vai ficar comprando e vendendo carteira. O risco te trava, dá problema com margem, com garantia, vira uma salada. Isso não existe, né? Isso daí existe quando o cara fica fazendo 200 operações, aí uma dá certo, ele grava para vender curso. Essa que é a realidade, né? O cara ele opera 100 vezes. Ou vocês acham que essas gravações na internet, o cara acerta na primeira, ele vai comprar um negócio, um tênis, um carro, numa loja, ele grava 200 operações, ele perde em 199, ganha em uma, ele usa para promover o curso, né? E as pessoas, é disso que as pessoas gostam, de fantasia, né? Quando você é sincero, você é íntegro, muitas vezes é incompreendido. Rogério Camargo, mestre, tracei um canal no ativo FEF2, que é o minério de ferro, indica que pode seguir para 90, local onde pode sinalizar a mínima, para quem só voltar a subir. São 3 meses de quedas absurdas e o preço voltando para a mesma região da pandemia. Governo chinês manipulando, vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. O nosso querido amigo falou, né? A gente já aproveita e emenda aqui os estudos no TradingView. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Tudo certo. Onde que seria esse canal? É um canal mesmo, é isso? Um canal. Onde será que o nosso amigo traçou? Bom, o que vai importar mais aqui é a parte baixa, né? Teria que seria algo... Acho que é algo mais ou menos assim. Tem essa possibilidade. Inclusive tem um suporte aqui a 94, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? A linha inferior seria aproximadamente aqui. É um bom estudo. Vamos ver se essa barra vai ser considerada exaustão aqui no minério. Ok? Mas muito obrigado. Esse tipo de participação é excelente. Faz a gente refletir, faz a gente estudar. Muito obrigado pelo Rogério. É disso que eu estou falando. Participar de forma construtiva. Bolsa da China. Até pelo caso, eu falei sobre o China 11, né? Ela veio numa região de topo que nós comentávamos e deixou aqui um martelo, belíssimo sinal. Deve continuar a trajetória de alta. O Japão é um caso à parte, né, pessoal? Porque esticou muito. Espera-se aqui uma correção no tempo, pelo menos. O MME, que é o fluxo para mercados emergentes, tenta montar aqui um padrão de fundo. No caso do petróleo, é uma correção normal dentro de uma tendência de alta, tanto em Londres quanto em Nova York. Nós temos os títulos americanos de 10 anos que têm um viés de alta, né? Se romper essa região de resistência, são praticamente aqui 3 topos, né? Deve projetar LTB. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas forte também, né? Por isso que um dos motivos, né, além de todo o estresse pelos quais o dólar buscou a região de 5,351, né?
batendo as máximas aqui da semana anterior, dias 8 e 9. Se nós observarmos o intraday do dólar, ele está numa região de objetivo. Além de alcançar a parte alta de um alargamento, nós temos aqui resistência 3444. Né, e posteriormente nós temos aqui também o 3351 com 500. É uma região que, se eu tivesse comprado, eu realizaria lucro, poderia pensar em trabalhar até na venda. Aí o índice Nasdaq tem uma correção importante, né, trabalhando em torno da média aqui. Aí as pessoas falam, pô, mas e se a bolsa americana cair e aqui no Brasil pode cair junto? Mas a tendência lá não é de alta. Aí o mesmo que fala para mim que a tendência no Brasil é de baixa, fala que a tendência americana é de alta, mas ele fala que pode reverter. É isso que eu não entendo, não tem coerência no raciocínio, né? A tendência do Dow Jones não é de alta também? Tá caindo aqui no curtíssimo prazo, né? Aí a tendência é de alta lá e é de baixa aqui. Então, sabe, não junta os cacos, né? Aí o VIX, né, a versão ao risco subindo. Hoje, EWZ, eu acho mega descontado. Né? Pode até cair mais. De repente, quem for comprar EWZ pode fatiar aí os lotes. Pode fazer sentido. Reino Unido, as bolsas na Europa passando por uma correção. Neste caso, por exemplo, me preocupa um pouco, ó, o 6993 aqui na Bolsa do Reino Unido. Né, não é o caso, por exemplo, aí se você for viajar um pouco mais, parece que tem um oco na França. E no Eurostock 50 também, assim, mas a tendência é de alta, vamos ver o que sobressai aí. Então o índice DAX, parte é esse problema da Evergrande na China, né? Então, por exemplo, professor, de repente a gente podemos ficar líquidos aí no mini índice? Talvez, daí eu aviso pelo Telegram e pelo Instagram também. Se a gente perceber que tem um risco maior envolvendo a Evergrande no final de semana. Ibovespa em dólares, seguindo a tendência, esse sim, né, numa tendência de queda bem evidente. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, rompeu a CLTA. E agora, para quem está, por exemplo, se você tivesse comprado, né, no BZQ, eu colocaria o stop a 16 com 37, que é esse topo anterior. Né? Se perder, aí ele pode entrar num território corretivo. Aí o milho, né? O milho não está tão interessante. Na verdade, quem entrou teria estopado aqui pela mínima do dia anterior, né? Teria estopado ontem. Não sei se vale a entrada de novo, acho que não. Não está tão interessante. Aí o Ibov, né? Vamos ver o Ibov aqui no semanal. O Ibov, ele vem de uma sequência de queda. Lembrando que nós surfamos uma boa parte disso aqui na venda e montamos a carteira há poucas semanas. Ninguém montou carteira na máxima nem está comprado desde a máxima, só para ficar claro. Né? Acumula uma queda nesse momento de 2,29. Cara, e no gráfico diário ele vai... Eu falei sobre uma cunha menor do que a superior, né? Então haveria, de repente, a base de uma nova cunha, mas a referência é 112,435. Abaixo de 112,435 mostra muita fraqueza mesmo. Né, o BOVA11 vai dar para traçar alguma coisa semelhante. Né, aquela técnica que a gente usa do padrão macro e o padrão em menor proporção. Estaria nesse momento na base de uma cunha menor. E aí o mini índice, né? A gente vai traçar algo semelhante aqui. Algo mais ou menos assim, né? Hoje tem o quádruplo witching norte-americano, né? Vencimento quádruplo.
Né? O pessoal faz até uma alusão às bruxas, a sexta-feira onde vence tudo, né? Mercado de opções e tal. Então estaria na base aqui de uma cunha. Mas precisa reagir, né, pessoal? Tem que reagir. Talvez alguma surpresinha vindo aí dos precatórios, quem sabe. Que já fez muito preço para baixo. Ô, cartezinha, vamos lá. Tentar aqui trabalhar com o Trading View. Então, observando, vamos ver todos os tempos gráficos aqui, né? Se a gente encontra alguma coisa nos 60 minutos. O que a gente vai encontrar é a própria linha de retorno. Né? Se ela for respeitada agora. Se bem que... Deixa eu traçar a partir daqui e ver se faz sentido. É algo mais ou menos assim, né? Se respeitar a partir de agora, mas está perto aqui talvez de uma linha de retorno de um canal. Deixa eu ver aqui. Eu gosto de traçar mais no cartesia. Acho um gráfico mais fidedigno. Tinha um canal de baixa. Precisa pular para cima de 102,815. Está longe de média, pode sim formar um fundo. Aí no gráfico de 15 minutos a gente percebe um grande volume, né? Candles vermelhos em seguida. A grande questão é que se começar a subir aqui tem amplo espaço, né? Porque trabalhou bastante fora da banda. Viria a 113,500 pelo menos, só para testar a média de 21 no 15 minutos, né? Ok? Então é isso, pessoal. Esse é o meu racional, esse é o melhor que eu posso entregar. Vai estar aí para vocês a possibilidade, para quem não está ainda, de acompanhar nosso trabalho por dentro. Casas, portas abertas no Juntos até os 126 mil pontos. Vai estar na descrição do vídeo, aqui no banner e também no QR Code que vai aparecer para vocês na parte inferior aí da tela. Um grande abraço a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!